No episódio anterior de Lendárias e Portuárias, eu mostrei um pouco mais sobre a minha visita a Roterdã. Eu entrevistei a Christel Pullens, diretora do Port Excel, um hub de inovação e a primeira aceleradora de startups marítimas e portuárias do mundo. Christel me contou da sua experiência em projetos de impacto, que começou quando ela foi diretora da Sea Ranger Service, uma ONG holandesa que treina e emprega milhares de jovens de comunidades costeiras para realizar trabalho de conservação marinha. A Sea Ranger tem a missão ambiciosa de restaurar 1 milhão de hectares de biodiversidade oceânica até 2040. Nesse momento da conversa, ela comentou algo que eu já percebi há anos. As mulheres são mais engajadas, tomam mais à frente quando o assunto é a preservação do meio ambiente. E o que o meio ambiente tem a ver com o porto, afinal? Um porto ineficiente prejudica a economia da cidade. Uma cidade sem infraestrutura sufoca o porto. E todo mundo sofre se o oceano estiver doente. E a entrevistada desse terceiro episódio é mais uma prova disso. Ela é gerente de água, oceano e resíduos do Pacto Global da ONU Rede Brasil. A gente vai falar de sustentabilidade, da relação do porto com o ecossistema local e alguns cases de sucesso. Lembrando que a terceira temporada do Lendárias e Portuárias é um projeto incentivado pela DP World por meio do Promicult, Lei de Apoio à Cultura Alcides Mesquita, e também conta com o apoio da Abitra. Direto dos estúdios do Juicy Hub, eu tô aqui com essa convidada super especial e antes da gente começar o bate-papo, eu quero pedir para você assinar o canal aqui do Juicy Santos e também deixar seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Afinal, Gabriela, o tema que a gente vai falar aqui hoje é super importante, né? Exato. Seja muito bem-vinda. E Obrigada. eu amei que esse tema desse episódio tem a ver com aquela frase que a gente adora falar, que é todos os caminhos levam ao mar. Exato. Mas o que será que a gente está levando ao mar, Gabriela? Conta pra gente. Exatamente. Nossa, e em termos de Brasil, mais ainda, né? Nós temos bacias hidrográficas, um território todo drenado, Sim. em que qualquer ponto em que você, nesse caso, infelizmente, deixa escapar um resíduo, ele vai parar em algum momento no oceano. Né? Seja via Brasil ou seja via outros países, afinal a gente tem bacias aí que coincidem com outros territórios, a gente brinca que cuidar do resíduo é uma questão diplomática. Perfeito, muito bom. E assim, né, eu acho que esse tema é muito cheio de mitos, né, e eu acho que eu sei que você é santista, né, e um dos mitos que a gente tem aqui em Santos é que o lixo vem dos navios, Exato. Né, então eu queria que você começasse aí derrubando essa história, né, como é que é isso? Exato, olha, a gente pôde, durante a pandemia, fazer uma pesquisa de praia. Pegamos a Praia de Santos fechada, né? Aquilo que aconteceu, assim, apocalíptico. Fomos com uma equipe, fizemos uma metodologia. Durante os 3 meses que a praia ficou fechada, a gente quantificava e qualificava o tipo de resíduo que ia parar. E a gente começou a perceber, com um trânsito menor de navios, com 0 usuários de praia, que esse resíduo ele tem um perfil domiciliar. Então, ele não vem de grandes distâncias, nesse caso, de navios e depois veio navegando e estacionou ali. Ele veio daqui, localmente, não necessariamente só de Santos, mas você tem outras 4, 5 cidades que tem essa influência. Então o resíduo ele tem um perfil domiciliar. Perfeito. E isso quer dizer o seguinte, né? Sempre teve aquele papo. Porque o lixo vem dos turistas, né? Responsabilizando o consumidor, digamos assim, né? E aí você começa a olhar o lixo e você pensa assim, não é... Essa história não parece muito verdade, né? E depois tem assim, não... Porque o lixo vem dos navios. Aí associando direto, talvez, alguns navios turísticos, né? Como se os turistas pegassem tudo que está no navio e jogassem diretamente no mar, o que é uma cena que a gente talvez nem consiga ver, né? E aí depois rola, não, porque na verdade não, na verdade é o do porto, né? São os navios de carga e o lixo vem daí. E o índice é, na verdade, bem oposto disso, né? 80% do lixo vem do continente, não é isso? Exato, e outras convenções marítimas, como o Marpol, são super restritas, rígidas em gestão de resíduos nos navios, então eles têm que atracar e direcionar, e tanto que é assim, a separação nas frações. Então o ambiente portuário ele é extremamente controlado, e não só por uma questão ambiental, mas por uma questão de segurança. Perfeito. Então esse resíduo que a gente encontra, pisa na praia, reclama, tá nadando e de repente se depara,
Você vai olhar, é um saco plástico, é um cotonete, haste flexível, é um pino de consumo de drogas. Aí você vai olhando, vendo e falando, caramba, esse resíduo aqui, ele não veio do navio. Claro que escapa. Sim. Mas nessa quantidade, nessa dimensão que a gente encontra, infelizmente, também na Baixada Santista, certamente não é. E que vem, na verdade, de um desafio de cidade, né? De um desafio de moradia. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais dessa relação, né? A gente derrubou um mito aqui, né? E o que é esse resíduo, né? Esse lixo? Conta pra gente o que vocês já descobriram e entenderam. A gente eu pude liderar uma pesquisa de 2018 até 2021, em que a gente elegeu Santos numa parceria com o governo da Suécia. Então foi a primeira vez que uma cidade brasileira deu um passo à frente no combate ao lixo no mar, mas do ponto de vista de poder público, mesmo olhando como política pública. E aí nós aqui definimos 3 pontos de investigação. Possíveis fontes de escape. A praia, obviamente, os canais, que são aí as veias drenantes, né, de toda a drenagem urbana, a vassoura hidráulica que a chuva varreu, vai para o canal, a função do canal é essa. E abre as comportas e vai para o mar, tudo que caiu ali. E a terceira fonte, que era algo que já se falava, mas não tinha dado, não tinha ali uma concretude no discurso, são as comunidades de palafitas, as comunidades vulneráveis. Essas comunidades, elas não estão no mapeamento oficial. Então, quando a gente... E nessa parceria muito franca com o poder público, nós fizemos um mapeamento da cobertura de gestão de resíduos, de coleta de resíduos domiciliares. Ele vai até um determinado ponto. Daquele ponto em diante, o caminhão ele não avança. Depende muito das pessoas desses locais de levarem até um ponto de entrega. Então, assim... Vão levar, não vão? Elas têm tantas outras mazelas. Perfeito. Acaba indo para a maré. Então, a gente ali conseguiu mapear e dar de forma muito real, não só para o poder público, mas dele influenciar outras cidades brasileiras de olhar para as comunidades vulneráveis, que são pontos sem nenhuma assistência, né, ou com pouca assistência, e com grande potencial de colaboração, porque ali estão pessoas consumidoras, tanto eu quanto você. Perfeito. Então, ali, esse tipo de público precisa ser abraçado em ações de gestão adequada de resíduos. Perfeito. E também tem uma questão de vulnerabilidade que dialoga, né, muito com a questão de quem está fazendo a coleta do lixo reciclável, digamos assim, né? Que no Brasil, muitas pessoas que moram em comunidades, né, em situação de vulnerabilidade, são pessoas pretas. Sim. E, ao mesmo tempo, há uma intersecção com quem faz parte da coleta, né? Que são pessoas pretas, né? Então, é uma coisa assim, né? A solução, o problema, né, e não responsabilizando aqui as pessoas que estão na comunidade, né, mas o problema é a solução também morando no mesmo lugar, né, assim, de certa maneira. E aí, trazendo aqui para o contexto da Baixada Santista, o contexto cidade portuária, aqui tem um projeto que são as ecobarreiras, né, então eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso para a gente chegar na pauta de gênero aí, que é o grande objetivo aqui do Lendários e Portuários. E não só de gênero, de raça. Sim. E de contexto social, porque a gente viu intersecção também, não só com pessoas pretas, mas mulheres, mães solo e muito jovens. Eu ia chegar aí. Muito jovens. E ali completamente desguarnecidas de qualquer assistência, apoio. E aí você vai esperar que essa pessoa... separe a fração reciclável da fração úmida e leve até o contentor, que às vezes está a 1 quilômetro. Então, assim, a gente tem que colocar as coisas nos lugares. Perfeito. Como é que a gente viabiliza e possibilita que essa pessoa faça bem, né? Faça de forma conveniente para ela. Andando pela comunidade, eu já ouvi de molecada falar assim: tia, eu não levo o lixo até a caçamba, porque a minha mãe manda eu levar de noite, eu tenho medo de tomar um tiro. Ou eu tenho medo de cair do beco, porque aí ele mora em palafita. Então são muitas camadas. Aí a gente tem que colocar essas coisas nos lugares. A iniciativa de ecobarreira, ela foi pensada primeiro para interceptar o resíduo. Perfeito. Então tudo que escapa de outras comunidades, ali em determinado ponto do estuário, estaciona ali. Majoritariamente, a gente fez um chamado
para que pessoas se candidatassem para trabalhar com remuneração justa. Perfeito. Com EPIs, com capacitação, tudo certinho. É o projeto em rede. Maioria mulheres. Uhum. E, assim, mães jovens que estão querendo uma oportunidade porque estão na comunidade, é uma oportunidade conveniente, mas elas têm um poder de multiplicação do conhecimento que elas são super porta-vozes da Ecobarreira, tanto que nunca aconteceu nada. A gente tinha um medo de que fosse danificada, acontecesse alguma coisa. A única vez que a gente teve uma ameaça de que acontecesse algo foi uma barquinha de Iemanjá. Alguém soltou no estuário, ela estacionou na barreira com vela, começou a pegar fogo, o pessoal da comunidade pulou na água para apagar e salvar a Ecobarreira. Sim, independente do risco. Então, para você ver como essas mulheres foram multiplicando e vendo, olha, graças a isso eu tenho uma renda. Então, a gente cuida dela. E por tabela, o fragmento de mangue que está ali do lado passou a se regenerar sozinho. Porque o resíduo que antes estacionava na lama do mangue passa a estacionar na Ecobarreira. Aí você tem volta de avifauna, você tem volta de um ambiente onde as crianças querem voltar a conviver. E isso vem na esteira dessas mães que também querem qualidade de vida para os seus filhos, sabe? Perfeito. E também o contexto, né, dessas cooperativas de reciclagem, né? É muito curioso a gente entender o recorte de gênero disso, né? Porque os homens estão numa linha de frente na rua, carregando as carroças e etc., mas dentro das cooperativas, né, no processo de triagem e até nas lideranças, né, as mulheres acabam tomando muito à frente disso. Você vê essa realidade na ponta, né? Totalmente. Você vê nas esteiras as mulheres. Raríssimos homens, e é ali consenso. As mulheres são muito mais detalhistas, muito mais cuidadosas, e elas têm um matriarcado ali de, olha, essa parte da cooperativa é nossa. E, por outro lado, a parte de contabilidade também. Perfeito. Muitas mulheres, porque há também um consenso de que se confia mais nas mulheres quando elas estão ali fazendo todo o controle. Então, que bom que elas estão tendo, né, e ocupando e sendo reconhecidas, mas que pena também que é num contexto de tanta informalidade e vulnerabilidade, né? Perfeito. E isso é interessante a gente olhar nessa coisa de triagem, né, assim, isso apareceu bastante ao longo das últimas temporadas aqui do Lendárias e Portuárias, e eu nunca esqueço, e eu reproduzo aí essa história para todo mundo, das catadeiras de café, né, que é um papel, né, que acho que em toda temporada eu vou falar disso, porque é um papel super importante, foi muito importante para o setor portuário brasileiro, especialmente no auge aí da economia do café, e de novo, eram as mulheres que estavam ali exatamente fazendo um trabalho de esteira, catando café e fazendo essa curadoria que acabou levando aí a fama do café brasileiro para o mundo inteiro por décadas, né? E a gente precisa contar essas histórias, né? Então, aqui, se você não sabia, você está sabendo que essa parte de reciclagem de resíduo, né? Nas cidades tem muitas mãos femininas. Então, a gente trouxe aqui um contexto local da Baixada Santista, de Santos como cidade portuária, mas como boa santista, e eu sei que no Blue Keepers vocês fazem um trabalho muito alinhado às cidades, o que é uma coisa incrível, né? Eu sempre faço uma crítica, né? Que a gente se acostumou a olhar tudo com olhar de satélite, né? É a ONU, é o Banco Mundial, né? Sim. Mas, no fim das contas, o impacto real acontece na comunidade, no bairro e na cidade, né? Então, como boa santista, eu queria ouvir de você sobre o Blue Keepers. Eu sei que Santos é uma das cidades prioritárias, mas existem outras cidades portuárias que também estão aí nessa lista? Tem sim. A gente tem São João da Barra, que tem o Porto do Açu. Perfeito. Você tem Fortaleza, que tem o Pecém. A gente tem Recife, com Suape, Salvador. Então, você tem cidades, mas comparadas a Santos, elas são capitais. Perfeito. Né? E Santos tem uma importância... eu brinco que é a nossa capital, né? A gente considera Santos capital. Não sei Santos, meu país. Santos, meu país. Tem até a camiseta, Santos, meu país. É isso. Santos para e passo com as outras cidades. Não só, aí tem o lado bom e o lado ruim, né? Não só na quantidade de resíduos, infelizmente, mas isso casado com toda a atividade econômica e turística. Tá.
Mas como também você tem ali a quantidade de pessoas eu digo que essas cidades, elas têm uma visão muito sagaz, muito para frente na gestão, de olhar isso como parte de uma política pública integrada. Eu não consigo olhar para a iluminação pública sem eu não olhar para a arborização. E vi de São Paulo com 1000 questões aí nas ocorrências climáticas. Que, por sua vez, eu não olho para a mobilidade se eu não olhar para uma gestão inteligente em que eu planejo quando o caminhão passa, qual é o tipo de caçamba, se é subterrânea, se é superficial, se é o porta a porta, ou se é ponto de entrega voluntária. Então, assim, elas estão juntas, olhando tanto para o problema quanto dando as mãos para pensar soluções. E aí, isso dentro do pacto, eu confesso, foi um pouco bagunçado. Eu brinquei que eu entrei e trouxe a bagunça do combate ao lixo no mar, porque a gente engaja empresas mundiais. Que eu queria até só fazer uma pausa para você explicar o que é o pacto, né? Porque assim, uma coisa são os ODS e tal, né? Mas o pacto é para mobilizar o setor privado, não é isso? Isso. O pacto, ele não é uma agência da ONU. Tá bom. Ele não tem esse status. Ele é uma iniciativa ligada ao gabinete do secretário-geral. Então, quando o Kofi Annan lançou em 2000, e ele teve essa visão incrível de falar, poxa, a gente aqui engaja os Estados-membros, a sociedade civil tem muitas oportunidades com as agências. O setor privado, ele não tem um espaço nas Nações Unidas para ele ser letrado, engajado e principalmente investir. Porque é a maior fonte de investimento rápida do setor privado. Então, ele lançou o desafio, lançou o Pacto Global. O Brasil, 3 anos depois, lançou a sua própria rede. Então, a gente tem um escritório central em Nova York e outras 62 redes locais. O Brasil é a segunda maior do mundo. Que legal. Maior em tamanho, maior em iniciativas. E barulho também, né? Barulho, assim. E aí, quando a gente olha para o ODS 14, Vida na Água, é a única rede do pacto que trabalha o ODS 14. E que é uma tremenda oportunidade. E aí volta no contexto do que a gente está conversando aqui, que é como valorizar o oceano na proporção devida do que ele regula e influencia. E aí surgiu o Blue Keepers. E o Blue Keepers, então, ele engaja empresas, mas eu não deixo de me relacionar com os territórios. Então, quando eu entrei, a minha proposta foi, ele estava só num âmbito de pesquisa científica. Eu falei, gente, tudo bem, essas pesquisas são super importantes, Alexander Turra, né, assim, eu não tenho nem o que dizer. Porém, se a gente não for para o território, eu posso falar que escapam 3,4 milhões de toneladas de resíduos plásticos para o ambiente, mas eu não sei dizer se isso é uma pasta de dente, se isso é uma escova de cabelo, um Tupperware. Então, assim, aí que praticidade que eu estou dando para o setor privado. Então, a ideia foi começar a ir para campo. E é aquilo, é a mão na massa, é a mão no resíduo mesmo. Qualificar, quantificar, fazer ciência cidadã, engajar as ONGs, todas que são lideranças no território. Então, a preocupação também era não ser um outsider. Eu cheguei em Salvador. Quem é que trabalha em Salvador? Instituto Fundo Limpo. Vem cá. A gente capacitou, começaram a fazer coleta amostral. Fortaleza, o nosso Iracema, faz um mega barulho lá. Então, vem cá. Com pautas sociais, inclusive. Então, a gente já aliou combate ao lixo no mar com pauta social. Então, são 21 cidades hoje que estão aí com alguma ativação e provendo dados para a gente. E trazendo um pouco dessa coisa das ONGs, né, das organizações, aqui em Santos, a primeira vez que eu ouvi falar desse problema foi através do Instituto Ecofaxina, porque eu vi uma foto que eles tiraram e, honestamente, eu não sabia que tinha tanto lixo boiando nos manguezais. E eu também tinha sido... Digo isso porque a gente não tem que ter vergonha nenhuma de dizer que a gente aprendeu, tá? A gente faz bastante tempo. Mas eu caía nesse papo assim, putz, o lixo vem do turismo, do navio. Não, o lixo vem por conta de uma série de moradia que a gente tem aqui. Olha a foto. Aí você olha a foto, você muda totalmente de perspectiva, e me impactou bastante. E o que me impactou também é que você olhava nos momentos de coleta do Ecofaxina, a maioria que apareciam nessas fotos eram mulheres, né? Então, quando a gente fala da pauta de ESG, a gente já falou isso também aqui em outros episódios do Lendárias, é impressionante ver como as mulheres...
parece que as mulheres que estão se importando, né? Mesmo que a gente entenda que o poder ainda esteja na mão dos homens, né? Sim. E falar de gênero, de igualdade de gênero, não é que as mulheres querem ser maiores ou melhores que os homens, é só a gente distribuir as oportunidades, né? Mas quem está lá querendo resolver e se importando são as mulheres. Quem está decidindo se aquilo importa ou não são os homens, né? E acho que é essa dicotomia, né, que a gente tem que resolver. Mas eu só quis contar isso e voltando então para a questão do Blue Keepers e das cidades, né? Você citou outras cidades portuárias. Eu queria te perguntar, assim, do ponto de vista seu mesmo, o que você enxerga da relação porto-cidade que a gente tem ainda a evoluir, não só na questão dos resíduos, mas na questão dessa relação, porque a gente aqui em Santos estava culpando o Porto por causa do lixo, sendo que essa narrativa nem é verdade, né? Que loucura. Então, falta informação sobre a relação Porto-cidade, né? Falta. E eu acho também que a gente ainda tem muito aquele mito do Porto estiva, trabalho pesado, navio, e aí os estrangeiros, né, as tripulações estrangeiras para lá e para cá, container, coisa pesada. Sim. Não, os portos têm departamentos de inteligência, planos de adaptação climáticas liderados por mulheres, mulheres em encargos de alta liderança, olhando não só para as operações, sim, mas também como é que o porto estende os seus benefícios às comunidades adjacentes. Então, assim, a relação porto-cidade, ela começa com o porto não voltando as costas para a cidade, porque aí ele só olha para o mar. Cara, assim, não é um grande esforço, né? Na verdade, é você começar a abraçar a comunidade, então, em termos de oportunidade de emprego, capacitação, olhar para também momentos festivos e estender conquistas do porto para a comunidade, prover a comunidade de infraestrutura. Isso é o mínimo da responsabilidade socioambiental que um porto começa a fazer até estar junto e interagir com políticas públicas. Mas você não acha que isso, Gabriela, é muito verticalizado? Por exemplo, eu acho que o Porto olha muito só para o próprio umbigo e só quer colocar dinheiro, tempo e energia em projetos que tem lá alguma coisa portuária, porto, e que talvez não horizontalize tanto, né? Já pensando numa lógica de futuro. Eu tenho essa percepção, e até no final de 2025, quando o Porto estava comemorando, o Porto de Santos, né, comemorando mais um recorde, eu acabei escrevendo exatamente sobre isso, né, falando assim, putz, super legal que comemore esses recordes, né, agora precisa entender como isso, né, se horizontaliza mais, que é isso que você está falando da comunidade. Eu queria saber a sua opinião sincera e sem filtros dessa relação. Mas você sabe que eu me surpreendi recentemente, porque a gente tem que separar o que é porto, a autoridade portuária. Sim. Então, a gente brinca que é o síndico, e os arrendatários, as empresas ali portuárias. Eu vi empresas portuárias patrocinando o chorinho no aquário. Sim. Patrocinando equipe de patinação, equipe de natação. Então, eu comecei a ver uma expansão para esporte, sim, e para cultura, dentro de uma cidade, interagindo com a cidade. Então, esses projetos bancados, patrocinados, eles trazem criançada da comunidade. Eu concordo, mas eu ainda acho que a gente está muito no âmbito de incentivo fiscal. Tá. Né? E a gente aqui está hoje viabilizando esse projeto Lendárias Portuárias por conta de incentivo fiscal. Sim. A gente praticamente não tem uma renúncia para horizontalizar o benefício, né? Entendi. Porque renúncia fiscal tem uma lógica que é super importante, né? E talvez o Lendárias e Portuárias nunca tivesse saído do papel se não fosse uma iniciativa, né? Não é um projeto, né? Mas é o Promicult, né? Que é ligado à cultura, assim como aqui em Santos a gente tem o Promify, e as empresas portuárias realmente brilham muito. Mas quando a gente fala de horizontalização, que é algo, né, que outras cidades portuárias, tudo bem, são outros países, outros contextos, outra regulação, né?
Mas outras cidades portuárias já têm um pouco essa... Tanto do ponto de vista de pessoa física, né? Sim. Como talvez essa cultura de give back e etc, né? E eu acho que isso é um dos vetores de aceleração desse diálogo aí, Porto-Cidade. Eu acho que a gente tem um trabalho muito, assim, a gente não conquista, né? Parece que o trabalho é sempre contínuo Exato. e alimentado por pequenas vitórias. Uhum. Dentro do pacto, a gente tem percebido portos cada vez mais aderindo, e é uma adesão voluntária. Perfeito. E eles investindo em projetos. Então, o Blue Keepers, por exemplo, ele teve um porto e uma operadora portuária, a Santos Brasil e a Perfeito. Porto do Açu, como patrocinadores. Perfeito. E a gente não usa nenhum incentivo fiscal. Eu brinco, né? Eu falo, a gente tem que começar a investir porque eu acho que vai ter Que é um mais grande acesso. exemplo. Não, mas você acabou de citar um grande exemplo, Sim. né? Assim, de Recursos de próprios. solução. É isso aí, exatamente. Eu acho que esse seria um dos vetores de aceleração da lógica Porto-Cidade, né? E compartilhando um pouco isso, porque a gente abriu essa terceira temporada do Lendárias e Portuárias em Roterdã, né? Tentando entender também como é essa relação. Você falou uma coisa maravilhosa, que é assim, né? O Porto só olha para o mar e tá de costas para a cidade, né? E a gente tá tentando discutir isso porque isso é quase uma lógica de uma relação de um casamento que não é feliz, né? Assim, A gente prospera junto, porém a gente não olha na mesma direção, né? ou talvez assim, olha, a gente dorme sem um conversar com o outro que precisa ser conversado, sabe? Exato. É quando a relação não começa a não ir bem, né? Exato. E é o contrário, tem que olhar, tem que enfrentar seus problemas, tem que horizontalizar, tem que dividir o cuidado, né? Quando a gente fala de questões de gênero, é isso, é dividir o cuidado, né? Exato. E voltando, assim, você disse que viu, né, assim, e está reconhecendo por incentivo, as empresas que estão investindo, incentivo fiscal, parabéns, né? Mas o que mais? O que mais que você enxerga? O que você vê de oportunidade, de repente? Olha, dentro do eu olhando para o pacto, né? Porque a gente tem ali 10 plataformas, nós temos uma plataforma só de direitos humanos e trabalho, então que olha todas as questões de gênero, raça, enfim, condições de trabalho, salário digno. Que aí eu já acho que existe um esforço direto. Aí eu já acho que abre-se mão do lucro para se mobilizar nesse sentido. Aí eu acho que sim. Nossa, e são pautas assim que são hoje muito populares. Sim. O pilar das Nações Unidas é direitos humanos, não é meio ambiente, passou a ser, mas quando ela foi criada foi olhando para direitos humanos. Então é uma pauta que você tem uma adesão muito rápida, mas na hora de você fazer uma transformação corporativa já é um outro, né? É um processo. Sim. Mas as empresas estão dispostas. Eu acho o tema, por exemplo, salário digno, que é muito subjetivo. Sim. Incrível. E você eu vejo hoje empresas portuárias entrando nessas pautas em anticorrupção. A gente tem uma plataforma de anticorrupção. O setor portuário super ativo, então querendo saber de compliance, de transparência, se comprometendo com metas públicas. Sim. Então eu acho também que são iniciativas de olhar um pouco para suas dores de público-privado para falar, olha, não, a gente... É isso, né, gente? Se a gente olhar para o arranjo portuário, arranjos aí mais que centenários, estão na briga entre tradição e modernidade. É isso. Né? Então, você olhar, abrir e falar, poxa, vamos discutir gênero no Porto? Sim. Dá até uma tremidinha. Anticorrupção, transparência. Sim. Então, vendo que eles estão se engajando, eu acho que é um caminho, porque senão eles vão ficar totalmente isolados. Tem uma frase muito boa ligada à ESG, do Cláudio Bastos, Autoridade Portuária, que ele fala assim, investir em ESG é negócio, porque os portos que não investirem vão ficar só com as cargas que ninguém quer. Exatamente. Então, eu acho que é uma forma bem, bem legal, né? Bem direta da gente entender. E, além disso, né, se a gente for pensar, o objetivo do Lendárias Portuárias é a transformação cultural, né? Tem muita gente que não conhece a história que eu te contei das catadeiras de café, né? Para mim, foi um negócio, assim... Eu vi muito en passant no Museu do Café, mas do ponto de vista do porto, da economia, de quanto isso
fez a fama do Brasil lá fora, é um legado de século, né? Assim, é muito, muito interessante de ver, e são histórias que a gente está ajudando a disseminar, colocando o rosto de mulheres aqui, né, que são incríveis, fazendo conexões aqui, né? Na segunda temporada a gente tinha 2 convidadas, então a gente também aproveitou para apresentar pessoas do setor mulheres que nos conheciam, que hoje estão fazendo coisas juntas, né? Então, tecer essa rede, tanto do ponto de vista de imaginário, quanto do ponto de vista de rede mesmo, é um benefício, e só está acontecendo através de um projeto de incentivo fiscal, apoiado aí pela DP World e com um apoio também da Abtra, né? Que, enfim, são outros parceiros incríveis para a inovação aqui no território. Legal. Outras cidades que você já esteve, que você viu boas práticas entre a relação Porto-Cidade? Relação Porto-Cidade. Que moram no seu coração, assim, coisas que você viu que moram no seu coração. Olha, Fortaleza é uma cidade que mora no meu coração. Tanto o cearense, né? O Ceará, ele é uma joia no território. Eles têm uma mente muito, muito avançada na relação com o oceano. Eles olham para a economia azul desde geração de energia, um lazer de qualidade, a relação com o PECEM, que é um polo, né, de tecnologia e alto nível. Você vê prefeitura e uma inteligência também de pessoas, de sociedade civil, muito qualificada. Então, que conversa, não no tom, que eu falo, a diferença do ativismo, né, eficiente e o ativismo isolado é o nível de voz. Então, o ativismo que só grita, ele fica ali já de fora. O ativismo inteligente, você vê sentando com o poder público e capaz de concordar e dizer, tá, e se a gente for por aqui, propositivo, construtivo, e ali eu vejo isso. Então, dessas cidades que a gente construiu em relação, eu acho que Fortaleza, para mim, é uma joia. Que legal, muito bom. Amigos de Fortaleza, adoro vocês. Me convidem, né? Me convidem. Muito bom. Bom, a gente passou aqui por vários temas, e aí tem uma coisa que você puxou do ODS 14 que eu acho que é legal a gente trazer, né? Eu acho que muito do que a gente falou aqui tem a ver com a intersecção entre o ODS 14 e o ODS 11, né? O ODS 11, quando a gente olha para ele, o ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Ele tem uma grande parcela de coisas que estão listadas nos objetivos que tem a ver com o poder público. Mas eu queria ouvir de você, assim, né? Acho que o ODS 11 para toda empresa portuária ou para todo mundo que está no setor e etc. O 5, né, gente, que o 5 é igualdade de gênero, a gente não precisa nem falar, né? Mas o ODS 11, assim, o que você enxerga também como boas práticas, ou o que você já tenha visto do setor privado, e eu estou te fazendo essa pergunta com uma agenda bem pessoal, né? Sim. Que eu vejo, o ODS 11 tem muito a ver com o setor público, mas o que você acha que o setor privado pode fazer pelo ODS 11? Nossa, demais. E de novo, né, o ODS 11, ele não é um ODS prioritário, por exemplo, para o Pacto Global. Perfeito. Mas eu falei, não dá pra gente avançar com o ODS 14, o ODS 12, o ODS 6 de saneamento, acesso à água, o ODS 12, produção e consumo responsáveis. Sim. Se eu não tiver uma coleta eficiente, uma cidade que possibilite mobilidade, instalação de infraestrutura, saneamento, seja ele centralizado ou descentralizado, a gente depende do território. Nem o ODS 5, né? Se as mulheres não tiverem mobilidade, já é um problema, educação, né? acesso à água. É isso aí. Aí são muitas camadas, então a gente tem que olhar. O ODS 11, para mim, ele é bem central, pelo menos nas minhas iniciativas. Sim. E eu acho que um marco muito legal, não só do Blue Keepers, mas a partir do Blue Keepers a gente fez que a gente chama de spin-off, né? Que foi um projetinho derivado chamado Reinova, que inclusive hoje está na Expo Catadores, sendo lançado. Então, a gente passou um ano co-criando uma solução com 3 grandes empresas, olhando para território. Assim, no começo elas não queriam olhar muito para território, confesso, né? A gente estava olhando os dados do Blue Keepers, eu tenho mais de 90 mil itens qualificados. E aí eu peguei todos os territórios em que essas marcas aparecem, trouxe para as 3 e falei, olha, a gente tem aqui problemas territoriais. Sim.
qualquer projeto que a gente cocrie aqui, ele tem que sair do papel, ele tem que ser executável. Senão a gente não tem resultado, não tem impacto. Que no fim é a proteção do oceano. E aí elas toparam o desafio, a gente cocriou, e qual foi o resultado? É uma estação itinerante que circule por bairros vulneráveis. Aí a gente pensou até, quem sabe, no paralelo com o caminhão do gás, ou daquela caminhonetinha do sorvete, enfim. Sim. Com dias determinados e que as pessoas levem os seus resíduos recicláveis e elas ganham Pix, elas ganham dinheiro. Perfeito. Não é o voucher para comprar no mercado, não é uma bola, não é um tênis. Elas têm grana. Sim. E é imediato, né? Imediato. O resultado é imediato, o efeito é imediato, né? Exato, e é o incentivo imediato e impactante. Então a gente conseguiu, né, que todas concordassem com isso, e hoje está sendo lançado pela Coca-Cola. A Coca-Cola é uma delas. E é isso, o território. A gente mostrou para elas que pontos vulneráveis do território, que não são a Faria Lima, que não são o Butantã e Pinheiros, tem muito mais a contribuir com as metas de logística reversa delas, dos acordos que a gente tem com o governo. Então, abriu um pouco a cabeça e elas decidiram criar e investir. As outras duas são a Unilever e a Alpargatas. Então, 3 setores diferentes que não conversariam nunca fora, passaram a conversar, olhando para território, olhando para o DS11. E que são, assim, para simplificar a história, na verdade você olha para a foto lá, né, do mangue, você vê um monte de garrafinha de plástico, que na verdade a origem é a Coca-Cola, né? Não é que é a marca Coca-Cola, mas pode ser Sprite, Fanta, água, né? Cristal. Garrafa de água, né? Então você vê um monte dessas coisas lá, né? Que estão gerando impacto negativo no meio ambiente. E aí, quem tem que resolver esse problema não é o consumidor, né? O consumidor, ele pode ser um elo e um mecanismo de ajuda, mas no fim das contas não é a solução final. E aí vocês fizeram, a gente devolve assim, oi Coca-Cola, olha o que está acontecendo aqui, vamos, né? Vamos ajudar, isso. Né? Traduzindo muito, gente, é isso, né? E às vezes a gente não para, eu acho que explicar dessa maneira a gente não para pensar que se a gente não saiu de casa com a nossa garrafinha térmica e a gente vai comprar uma garrafa no meio do caminho... Que acontece muito, né? Acontece demais, assim, eu sempre tô com a minha garrafa, mas às vezes dá vontadinha de tomar aquela aguinha com gás, né? Às vezes dá, entendeu? E eu compro água com gás consciente, né? Putz, mas você sabe plástico de uso único, né? Um mote que a gente usa que é a conveniência prevalece sobre a consciência. Às vezes é mais conveniente para mim, eu quero tomar uma água com gás, do que abrir mão dessa vontade para tomar minha água que tá quentinha na garrafa circulando ali. Com certeza. Então isso tem que casar também com as pessoas, né? E isso é uma escolha. Se for consciente, você já tá andando um bom passo pro consumo consciente, né? Muito bom. Eu queria ouvir de você agora pra gente finalizar essa conversa que tá maravilhosa, assim... O que você acha que as empresas portuárias poderiam e deveriam fazer mais para esse estreitamento da relação porto-cidade, mas que beneficie as mulheres? Uau! Olha, eu começaria assim. Quando as empresas se conectam com o oceano, com toda a potência, as funções naturais que o oceano tem, já é um grande passo. Porque ali você já mostra uma sensibilidade. Quando elas passam a trazer comunidade, então, certo que, começando por projetos sociais mais recortados, isso vai mudando a cultura interna, né? Então, você trazer e privilegiar que mulheres tenham a capacitação para determinadas atividades. Eu ouvi histórias incríveis de terminais portuários 100% operados por mulheres. E que são super eficientes, quer dizer, assim, não é nem a questão, né, de poder físico. Hoje não tem essa distinção. Até porque a gente tem muita tecnologia e equipamento. Exatamente. Então, acho que eles têm que começar com projetos sociais, passando para operação dentro da empresa,
Mas isso tudo cercado, olhando para o oceano e incorporando isso na visão de negócio. Perfeito. É visão de negócio. 80% do que circula no mundo entra e sai por portas portuárias. Sim. Então, assim, até quem não se identifica com o oceano depende dele. Fonte alimentar, regulação climática, fonte de turismo. Metade das viagens turísticas no mundo são para lugares com praia. Sim. Então, assim, vamos derrubar esses setores? Sim. Assim, o mercado precisa do porto, né? Exatamente. É óbvio, o porto precisa da cidade, né? Porque as pessoas que trabalham no porto, elas precisam ter uma vida boa, né? E acesso rápido, e estar disponíveis. Mobilidade, né? Exato. As cidades precisam das mulheres, né? A gente também sempre precisa lembrar disso, né? E a gente está aqui gravando direto da cidade mais feminina do Brasil, que é uma cidade portuária, né? Então, não dá mais para separar esses temas, né? Não dá, e até porque eu costumo dizer, as mulheres, elas carregam a comunidade na bolsa. Perfeito. Então, quando elas começam em um trabalho, sempre poxa, eu posso indicar minha amiga? Poxa, eu posso levar isso aqui, porque vai desperdiçar, posso levar para a comunidade? Você vê que é uma preocupação, por isso que a gente tem uma sobrecarga mental tão grande, né? Porque a mulher, ela olha 360 e não vê um ponto de desperdício. Ela é super eficiente no trabalho e o que sobra, ela consegue ali interagir e sempre trazer a comunidade junto. É impressionante. Assim, você falou um negócio muito bonito, né? Que assim, é a força que a mulher tem para evitar o desperdício, né? Assim, é evitar o erro de design por natureza, né? Assim, tal garrafa eu vou usar, eu vou reaproveitar. Esse pote aqui não vai jogar fora porque a gente vai usar para fazer outra coisa, né? É a gente. Então sempre tem essa cabeça e essa mentalidade que realmente pensa na comunidade, no todo, né? E uma cidade é feita de várias comunidades, gente. Então, se a mulher carrega a comunidade nas costas, ela carrega a cidade também, né? A gente nunca pode esquecer disso. Muito obrigada, adorei a conversa, adorei o que você falou sobre ativismo, é isso mesmo, né? Acho que o Lendárias também é um lugar que a gente está buscando isso, buscando visões muito diferentes das líderes, das mulheres que trabalham na operação, né? Acho que isso tem muito a ver com o futuro não só do porto, né, que todo mundo faz parte dessa construção, mas da cidade que a gente quer construir. E a gente quer continuar morando aqui. E quer continuar tendo o poder de decidir os rumos da cidade. Então, tá tudo certo. Maravilhosa. A gente quer continuar morando e entrando no mar, tá, gente? Eu só queria dizer isso, tá? A gente quer continuar entrando no mar, Fica tá? a dica aí, gente. Obrigada, Gabriela. Obrigada a você que tá assistindo Lendárias e Portuárias. Se você não deixou o seu like no começo, deixa agora para que esse vídeo chegue a mais gente. Aqui a gente falou de cidades, falou de porto, falou de resíduo, falou dos ODS, falou do Pacto Global, a gente falou de um monte de coisas que constroem esse futuro sustentável. E gênero tem tudo a ver com isso. Eu espero você no próximo episódio do Lendárias e Portuárias. Lideranças como a Gabriela são um bom exemplo de como a discussão sobre gênero e futuro está interligada de maneira natural. De como a mulher tem um olhar 360 para evitar desperdícios de recursos e multiplicar as relações colaborativas, mobilizando comunidades para mudanças sustentáveis. E nos próximos episódios, a gente vai trazer mais olhares para ampliar os horizontes dessa discussão entre presente e futuro, oportunidades e desafios, e porto e cidade. Lembrando que a terceira temporada do Lendárias e Portuárias é um projeto incentivado pela DP World por meio do Promicult e também conta com o apoio da Abitra. Deixa aqui seu like, ativa as notificações e vamos juntos nessa jornada.